Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicas no Flu, o caso John Arias. Bom, só para a gente falar, né? Várias situações aconteceram. Eu poderia ter pegado fragmentos e fragmentos, mas no final da história não ia resolver tudo. Então, a gente vai falar aqui de forma bastante simples, sem ter nenhum exemplo na tela, mas acredite em mim sobre a situação toda. Bom, mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live é todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite. Tá bom? Vamos nessa. Vamos falar sobre isso daqui primeiro. Vamos recapitular tudo. Lá atrás, foi dito pelo Mário Bittencourt que a gente venderia 2 jogadores. Apenas 2. É claro que muita gente estava apontando em 2 jogadores mais fáceis do mundo de entender. André e John Arias. Ambos tinham vontade de ir para clubes europeus. Ambos tinham vontade de jogar na Europa em algum momento. E em nenhum momento eles mostraram o contrário sobre isso. Não, eu quero ficar aqui no Brasil, quero jogar pelo Brasil e por aí vai. Então, a primeira coisa é o desejo de ambos, de André e de John Arias, é justamente de jogar na Europa. Logo em seguida, vemos a principal resposta que aconteceu para um dos dois, a venda de André para o Wolverhampton da Premier League, por um valor até bom de 12 milhões de euros. A maior venda que o Fluminense fez até então. Continuando, prosseguindo com essa situação toda, você tem justamente além disso o outro personagem, Arias. Arias ficou no Brasil e inicialmente negou a proposta da Rússia. Primeiro porque a Rússia é um país que você entra e some do mapa em tudo quanto é lugar. Não é à toa que em diversas convocações o Nino estava sendo convocado e agora parou de ser convocado o Nino, muito porque ele está na Rússia. E outra que a Rússia não dá direito a nada, sem ser os campeonatos da própria Rússia. Você tem ali o campeonato russo, você tem a Copa da Rússia e você tem ali uma Supercopa da Rússia. Para justamente falar do campeão da Copa da Rússia e do campeão do campeonato russo disputando entre si. E apenas isso. Ou seja, tudo leva a crer que o jogador que quer realmente jogar e estar justamente competindo nas principais competições não vai jogar na Rússia. Então foi negado, até mesmo pelo próprio Arias, nada foi acertado e vida que segue. Temos então 2 propostas. E voltando a falar de André, com ele tendo uma proposta do Liverpool por 20 milhões. Pegamos 2. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o triplo seguir, curte, comente e compartilhe. Redes sociais, Crisão TV, todos os dias de 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. E aí surge também de 2022, 2023, em que é sentado, segundo o próprio Mário Bittencourt, ele, o Arias e a staff do Arias se reúnem sobre o futuro do jogador. Lá atrás, se lembra lá atrás? Se reúne com o futuro do jogador. A proposta, ela era vindo muito da torcida do Fluminense, em que falava que ele era para ganhar mais dinheiro, era para dar mais dinheiro ao John Arias, porque ele merecia muito. E de fato, em diversos momentos, o próprio Mário Bittencourt disse que conversou com o Arias, até mesmo para aumentar o valor financeiro dele, mas o Arias negou.
Eu já fiz até um vídeo no meu canal falando sobre isso. Então temos até aqui essa situação toda. Porém, naquela conversa deixou algumas informações que estavam sendo ali suspensas até o público. E uma delas era: o Ares tem uma vontade de jogar o futebol europeu. Pelo menos nas 5 principais ligas da Europa: Itália, Inglaterra, Espanha, Portugal e Alemanha. Então surge uma primeira proposta. Então surgem diversas propostas, e uma das propostas que mais se vincula ao caso de João Ares é a possível contratação dele para o Girona por 10 milhões de euros. E bom, considerando que o jogador é um dos melhores jogadores do Brasil na atualidade, não da seleção brasileira e não brasileiro, mas sim do Brasil, considerando que hoje ele vale muito mais do que isso, o Fluminense vai lá, nega a situação, e a torcida toda fica apoiando o Mário Bittencourt por esse tipo de ação. Não aceita esse dinheiro e entende que o John Ares vale muito mais do que isso. Porém, lá atrás, como eu falei para vocês, teve algumas coisas que ficaram suspensas. E uma delas é: até que preço eu vou valer para que você me mande, para que você me venda? E a regra é 10 milhões de euros. Ué? Se existem 10 milhões de euros aqui, e a gente, você foi, e o Girona te pediu 10 milhões de euros, por que você não foi? E ele realmente questionou o Mário Bittencourt. Não foi a promessa que a gente cumpriu? Agora estamos na seguinte situação. Para finalizar aqui a situação toda. Agora o João Ares, com uma proposta de renovação, não está querendo renovar. E isso pode dar um problema gigante lá no futuro. Vamos ver, né, se ele vai, a maneira que ele vai se comportar. Foi prometido para o André e foi cumprido. Não foi prometido para o Ares e não foi cumprido. Que história é essa? Vamos ver justamente o que vai acontecer no futuro. Mas é importante analisar tudo isso. E é claro que, na minha concepção, se for valer alguma coisa, vai valer justamente essa situação do Ares. Eu tranquilamente posso afirmar para vocês que nessa situação de quebra de nessa situação toda entre as duas partes, o Ares vai estar perdendo muito mais do que ele acha. Eu fico muito triste que às vezes ele não entende que é muito melhor ser valorizado e muito bem valorizado aqui no Brasil do que ser completamente desvalorizado na Europa. Diversos jogadores fizeram isso. O próprio Robert foi lá tentar a sorte na Espanha e acabou se prejudicando. Então, Ares, eu te afirmo, você está fazendo besteira. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça tudo para você, curte, comente, compartilhe. Redes sociais na questão de vídeo, todo dia de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira às 7 horas da noite. Saudações tricolores. Até a próxima.